Olá, meu nome é Paulo Barbosa, sou engenheiro agrônomo, pós-graduado em MBA em Gestão Ambiental. Sou AEV do Grupo Vitia e aluno especial da linha de controle biológico pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e sou coordenado pela professora Clarice Avarenga. E o tema que eu vou discutir hoje é uma revisão sobre a produção comercial e on-farm de fungos entomopatogênicos para o controle de pragas. E diante dessa discussão, eu vou falar, o tema que a gente vai discutir nesse momento, é falar sobre introdução, conceito, como trabalhar com esses micro-organismos, a produção comercial no modo geral e a produção comercial on-farm, e os riscos de produção, a qualidade desses bioinseticidas. Uma breve introdução, o controle biológico na linha de produção de entomopatogênico, ele começou desde o século passado e no Brasil somente iniciou nos anos 60, baseado, olha só como que era baseado na produção de emprego de material para que ocorra essa multiplicação, essa produção no arroz e em outros cereais, como milho. A produção foi obtida através de fermentação bifásica. Antigamente era, ou até hoje, em algumas empresas utilizam essa bifase de forma sólida e também semissólida, semilíquida. Mas já existe tecnologia como a Biovales, hoje já tem uma produção principalmente do metarrise de forma líquida, que eu vou estar discutindo mais para frente. Diante disso, a gente falar de inimigos naturais, a gente tem que falar das duas etapas, duas fases, ou melhor, divididas em dois segmentos, que é o entomófagos, que são os macro-organismos, que são insetos predadores e parasitóides, e o entomopatogênico, que são os micro, que são os fungos, bactérias, vírus e nematóides. Mas eu vou focar somente nessa discussão sobre fungos, falar um pouco do conceito, que são organismos capazes de causar doenças em insetos, como é que é o controle microbiano, é o ramo do controle biológico que trata de utilização desses entomopatogênicos, visando a manutenção da população de pragas e a níveis de danos não econômicos, que é o manejo integrado de praga, o MIP, falar um pouco da patologia, o que é a patologia de insetos. É uma ciência que estuda as doenças dos insetos, visando utilizá-las para o controle de pragas ou com o objetivo de evitá-las quando morrem em insetos úteis. Como trabalhar esses micro-organismos entomopatogênicos, esses fungos entomopatogênicos? Primeiramente, a gente tem que conhecer a praga, não só a praga, mas também conhecer o inimigo natural, conhecer a biologia, a morfologia, a ecologia, a fisiologia do inseto e do inimigo natural, para a gente entender como posicionar, como produzir, como fazer esse manejo, esse posicionamento para ter uma maior eficiência. Conhecer o ciclo de vida, as exigências nutricionais e exigências do próprio ciclo, fazer bioensaios para ter e saber da patogenicidade, da efetividade, da virulência desses micro-organismos. E diante disso, a gente eu fiz uns estudos, dentro dos estudos eu vou citar, Alves e Lopes 2008, ele colocou que 54% dos trabalhos publicados era por fungos, somente 17% por vírus e 16% bactérias, são dados de 2008. Mas para a gente entender que bactéria é um dos micro-organismos mais produzidos e vendidos, mas a gente mas sabendo que o fungo é um dos micro-organismos mais estudados no Brasil e no mundo. E falando um pouco mais aprofundado dos fungos, entomopatogênicos, é o primeiro grupo a ser utilizado no controle de pragas. Ela tem um largo aspecto de hospedeiros, ela tem uma penetração via pigmento, ela tem uma pisotíase, graças a Deus, ela não tem uma ação direta ao homem, sim a insetos, em animais. Ele infecta todos os estágios de desenvolvimento da praga. Os principais fungos utilizados para o controle de pragas pertencem ao grupo dos hiprocreales, são fungos imperfeitos. Os conídeos, os esporos, são sementes de fungo que funcionam como unidades infectivas. No Brasil, os fungos entomopatogênicos mais produzidos e utilizados é o Metarrhiza anisopro,
Isso, e o principal, principalmente em virtude do programa de controle biológico da cigarrinha. Isso foi citado, né, por Microheb, Filhos e Colaboradores 2009 e até por Lee 2010. O modo de ação desses fungos é simples. Ele tem que chegar até o inseto, chegar até a praga, né? Ele adere, ele produz uma toxina, ele germina os conídeos e ele tem um tempo que ele faz essa penetração, essa adesão, essa penetração para ter uma resposta, de paralisar o inseto e deixar o inseto se locomover, até se alimentar, até morrer, né? Esse fungo coloniza todo o interior, também tem um tempo, e os micélios saem para o exterior através desse tegumento e acaba esporulando e contaminando outros insetos e assim tendo um residual mais prolongado, né? Os principais fungos, eu vou citar dois principalmente, mas os principais deles são Beauveria baciana, o Metarrhiza anisoplia, tem o Sporotrix insectório e o Lecanicilium lecani, né? Mas eu vou focar mais na Beauveria baciana e no Metarrhiza anisoplia. A Beauveria baciana é um fungo também que existe naturalmente nos solos de todo mundo. Ocorre mais de 200 espécies de insetos, ele tem essa ação em vários insetos, principalmente o ácaro, a cochonilha, o próprio moleque da bananeira, entre outros insetos. Causa uma doença fatal em vários insetos, agindo de forma parasita, né? Os conídeos deles são globosos, ovoides, cilíndricos, que são tipicamente hidrofóbicos. Isso é interessante saber, porque não tem essa afinidade com a água, por isso que algumas tecnologias têm que ser utilizadas para melhorar a eficiência desse micro-organismo, né? Eu postei até uma foto aqui, mas eu vou estar enviando em PDF, né, um percevejo e um moleque da bananeira infestado com a Beauveria. E falando um pouco do metarrísio, ele ocorre também em grandes números de insetos, também tem essa diversidade, frequentemente designada doença da muscardina verde, por causa desse bolor verde que ela produz a partir do inseto estar morto. Os conídeos são elipsoides, semelhante a um arroz, entra em contato com o corpo, também tem essa afinidade, ele tem essa afinidade, germinam as hifas e que emerge e penetra na cutícula. Ele tem essa agressividade, né? E com ela também tem essa liberação de toxina no interior do inseto, que reduz a mobilidade. Ela tem essa liberação de toxina que acelera o processo de mortandade dos insetos, né? E diante disso, falando da produção comercial, o Brasil, a produção comercial dela se dava nem cereais, como eu tinha dito anteriormente. Arroz e, em alguns casos, cereais, milho, mas o principal é arroz. E dentro dessa produção, anteriormente, era de forma mais arcaica, era a produção que esse arroz serviria como nutricional, forma nutricional, arroz, carboidrato, e física também, né, estrutura física. E esse processo era moído e depois já distribuído no campo, fazendo uma aplicação. Então você não tinha tanto residual desse material, porque ele não tinha produtos que daria essa qualidade de manter que seriam estruturas vivas, né, por um período maior. Mas isso foi mudado. Pesquisei e li muito. Algumas empresas já têm essa tecnologia. A Biovalis também já entrou na frente com essa tecnologia de fazer umas soluções que tenha uma garantia no residual, uma garantia na sobrevivência desses micro-organismos por um período maior, né? Você vê que tem estrutura de fungos que dura em armazenamento de 6 a 9 meses, né? Isso são tecnologias que fazem com que ocorra uma viabilidade e uma característica de eficiência melhor para o produtor, né? E Mestre Filhos e Colaboradores 2007 apresenta um panorama de emprego de fungos, né? O bioinseticidas no Brasil, e afirmam que são vendidos de tal como produzidos. Isso antigamente, mas que foi mudado. Hoje tem empresas que estão investindo bastante, garantindo essa qualidade, essa viabilidade para o produtor.
como eu tinha falado, a empresa BioVales, ela conseguiu construir ou investir numa tecnologia que dá uma viabilidade maior de armazenamento, uma viabilidade melhor de residual no campo, fazendo com que esses micro-organismos tenham uma efetividade e um resultado melhor quando seja aplicado nas pragas no decorrer dos trabalhos de campo. E essas formulações são características que dão maior estabilidade ao agente biológico, essa durabilidade na produção, essa distribuição e armazenamento por um longo período, facilita o manuseio da aplicação do produto. Você tem um produto aí que de forma prática e que quando você joga no tanque, ele dissolve com facilidade e tem uma viabilidade maior quando você faça uma aplicação no campo. E dentro dessa tecnologia tem essa proteção, né? Essa proteção desses micro-organismos, que são micro-organismos vivos que têm ação direta nas pragas, de forma que além de matá-la, ela tem uma sobrevivência e um residual que faz com que tenha uma mais mortandade de novos outros insetos, beleza? E diante disso, Pontes, falando um pouco, né, sair de micro-organismo, uma produção comercial de fungos e como Bovéria e Metarrhizo, aí eu volto a falar um pouco da produção comercial, na produção on-farm, né? O que seria uma produção on-farm? Busquei muitos trabalhos, busquei muitos via internet e consegui pouca coisa referente a esse método de produção caseira, né? Segundo Pontes e colaboradores, 2008, ela começou, em 2018, no Brasil, o uso desses programas surgiu mais ou menos em 2013, 2014. Então tem aproximadamente de 5 a 6 anos, né, essa agressividade desse novo meio de produção caseira, que é a on-farm. Devido ao alto custo, né, teoricamente, hoje a tecnologia já aprimorou isso, com alta concentração de produtos e com produtos com preços equiparados aos produtos químicos, né, tendo um custo de controle abaixo de 4%, segundo alguns estudos, 3 a 4% do custo de produção, e em alguns casos até menor, mas tendo uma eficiência garantida e comprovada pelo Ministério da Agricultura. E com isso, né, segundo alguns trabalhos anteriormente, com o custo do produto comercial, do produto químico, ser um pouco mais elevado, aí surgiu algumas fazendas com esse critério de realizarmos a multiplicação, uma produção de micro-organismos dentro da própria fazenda, né? Seguindo algumas metodologias e buscavam via internet e conhecimentos em livros também. Só que, diante dessa situação, por se tratar de procedimentos cujas condições inadequadas de multiplicação, pode gerar produtos de baixa qualidade. Eu sei que existem outros trabalhos dentro da própria região, mas busquei essas informações, não consegui essas informações de tecnologias já mais apurada, mas eu desconheço até o momento. E dentro dessas situações busquei trabalhos na Embrapa que comprovam que a produção on-farm tem que ter cautela e ter essa preocupação devido a essas baixas qualidades, apresentar pouca eficiência, podem estar contaminados e causar danos ao ambiente e à população no modo geral. E a produção de inoculantes micorrízicos, que eu ouvi também falar de on-farm, vem sendo empregada em alguns países, utilizando os diferentes, mas isso são micro-organismos, são fungos com critério de inoculação, mas não da fase de controle. Né? Nas fontes que eu procurei, não encontrei trabalhos embasados cientificamente que me dá essa garantia da qualidade, da efetividade dos produtos produzidos caseiramente em fazenda, né? Tem essa qualidade de ter essa eficiência no controle de pragas, insetos dentro dessa situação.
E quais são os riscos? Né? Quando eu busquei esses trabalhos, só vinha falar de riscos, mas e qualidades? O que eu poderia estar fazendo para melhorar essa eficiência? Segundo a ABCBio, isso foi dados recentes de 2019, normalmente a produção on-farm, os bioinseticidas, são armazenados em tanques metálicos, caixa d'água, baldões a céu aberto, sem isolamento. Isso causa contaminação. Esses recipientes não são adequados, pois suas aberturas facilitam a contaminação. Se o processo de fermentação está em contato com os contaminantes, esse fator inviabiliza o uso do produto final, na forma de pulverização, gerando inclusive mau cheiro. Né? Isso são dados relatados pela ABCBio. Né? E os perigos trazidos pelos contaminantes não são mais evidentes na produção caseira, uma vez que normalmente não são utilizados produtos não esterilizados. Né? A gente percebe que alguns trabalhos já são mais tecnificados, mas como eu não consegui essas informações para passar, essas informações que a gente tem em mãos, que falando da preocupação em produção de forma caseira, o famoso on-farm. E dentre esses riscos acarretados pela produção de bioinseticidas on-farm, o maior deles é a contaminação de caldo de fermentação com micro-organismos patogênicos. E isso foi relatado por Val Licente em 2010. Ou seja, essa preocupação de trazer algumas doenças que causam problemas para o ser humano. E as condições inapropriadas de produção dos agentes biológicos pode apresentar baixa concentração dos princípios ativos que controlam os insetos. Né? Isso a gente tem preocupação. E dentro desse relato de Val Vicente, 2010, ele fala que, ele relata, né, ele afirma que dentro desses riscos acarretados, né, tem alguns micro-organismos, que é o Enterococcus caceliflavus e o Enterococcus, né? Dentro desses tem associado a endocardite e a meningite em seres humanos. São doenças, você vê que é até complicado de falar, relatar sobre isso, são doenças que causam problemas ao ser humano. Pontes e Colaboradores 2018 relata que alguns processos fermentativos on-farm, e você vê que são literaturas relatando, né? Eu que estou posicionando, você vê que elas relatam situações que causam problemas. Né, e tem adotado como inóculo de produções comerciais. No entanto, cabe destacar que essa é uma prática temerária, né, visto que algumas etapas do processo fabril pode propiciar certo grau de contaminação. Ainda que esses contaminantes não afetem a eficácia do mesmo, né, quando introduzido no início do processo fermentativo, cresce mais rápido que a estirpe desejada e afetada a qualidade do produto final. Né? Diante disso, né, segundo Alves e Moraes também, aí já foi mais antigo, 88, o controle de qualidade visa avaliar as características dos bioinseticidas sobre os diferentes aspectos, de forma a garantir a qualidade e segurança. Então tem que ter uma qualidade, tem que ter uma solenidade, uma eficiência, tem que ser uma comprovação pelo Ministério da garantia da eficiência, tanto no Ministério quanto essa garantia também no campo, para ter ótimos resultados no campo. Né? Diante disso, gente, para finalizar, você vê que a gente pesquisando algumas empresas, por exemplo, a BioVales, ela atua nesse setor agrícola, na produção de biodefensivos para o controle de pragas e doenças de plantas, com o propósito, né, de gerar soluções. Né? A gente vê que elas investem em tecnologia de laboratório focado no aperfeiçoamento contínuo, desenvolvimento de formulações inovadoras, também atuando, oferecendo as melhores soluções de resultados no campo. Né? De ver que com alta capacidade industrial, você vê que ela, pela dimensão, é uma das empresas agora com investimento em 2019 para 2020, investindo em uma biofábrica, hoje considerada uma das maiores biofábricas do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo. Você vê que a eficiência dela não só é a garantia de um produto de qualidade, mas é um produto que te dá uma característica de eficiência, não só
de qualidade produtiva, mas também levar esses resultados de forma gradual ou de forma eficiente também no campo, garantindo essa qualidade tanto na produção, na biofermentação, na própria multiplicação industrial, mantendo essas características, essa concentração garantida pelo Ministério e tendo essa translocação até o produtor de forma refrigerada para garantir a qualidade até chegar ao produtor e também de forma eficiente com acompanhamento nosso no campo, na aplicação, na mensuração e na resolução de um problema que o produtor passa nesse momento, né? Que é o ataque de praga que causa danos econômicos à sua lavoura. Beleza? Eu acho que é só isso que eu tinha para falar e eu agradeço muito a oportunidade de estar apresentando esse tema tão complexo.